Olá, pessoal, tudo bem? Sétima aula. Na aula de hoje, passaremos por complementos de direção. Então, o que vocês vão fazer em seguida? Vão assistir os 3 vídeos específicos sobre complementos de direção que eu já fiz há um tempão. Os links estão na descrição. Então, vamos lá. O professor está relatando o que aconteceu quando ele estava dando aula. 我正在讲课的时候 eu estar, dar aula, quando. Quando eu estava dando aula, tararara, aconteceu alguma coisa, depois a gente completa. A estrutura do quando na afirmativa, tarará, 的时候, nós já vimos lá no nível 1. E o 正在? Vocês lembram que, para expressar gerúndio, basta colocar o 在 antes do verbo. Outra opção mais frufru é sair, 正在. Qual a principal diferença? Antes do 在, dá para colocar alguns advérbios como ainda, sempre, direto. Por exemplo, ele ainda está dormindo. 他还在睡觉。他还在睡觉。Antes do 正在, não daria para colocar um advérbio como o ainda. 正在só pode ser usado sozinho. Então, quer simplificar a vida? Saiba da existência do 正在, mas só use o 在e fim de papo. Vejam o caractere do 正. 正 significava enviar um exército para atacar um inimigo. Que doideira! Agora ele significa corrigir, correto. É um pé, que já vimos bastante, com um traço em cima. Vamos para o segundo caractere da palavra dar aula, 课. 课 é o substantivo aula. Tem um componente de significado de fala, 言, e o componente fonético é fruta, 果, que já apareceu lá na palavra maçã, 苹果. Agora o primeiro caractere da palavra dar aula, 讲. 讲 significa falar. Também tem um componente de significado de fala, 言, e o componente fonético é o caractere de poço, 井, que parece um joguinho da velha. Como eu disse, o caractere 讲 significa falar. Então, a palavra dar aula, 讲课, ao pé da letra, seria falar aula. Mas nós já sabíamos outro verbo falar, 说. Qual a diferença entre eles? Embora sejam sinônimos, nem todo caractere tem afinidade com os dois. Por exemplo, se quisermos dizer falar chinês, tanto faz 说中文 ou 讲中文. Já para formar a palavra dar aula, 讲课, só podemos usar o 讲. Essas combinações e distinções de sinônimos a gente vai aprendendo conforme ampliamos nosso vocabulário. Vamos ler. 我正在讲课的时候。我正在讲课的时候。Quando eu estava dando aula, e aí o que aconteceu? 几个学生从外面跑进教室来了。Alguns estudantes from lado de fora, correr,
entrar, sala de aula, vir. Alguns estudantes vindos do lado de fora entraram correndo na sala de aula. Caramba, muita coisa de uma vez só. Daqui a pouco a gente vai fazer um passo a passo para ver como chegar nisso aí. Antes disso, vejam aí o primeiro caractere da sentença, ji. A gente sabe que ji é o pronome interrogativo quantos, mas ele também pode ser usado em sentenças afirmativas, com o sentido de alguns. O contexto deixa isso claro. No caso, o professor está relatando um evento, então é óbvio que 几个学生 significa alguns alunos e não quantos alunos. E o caractere que eu traduzi como from do inglês? 从 indica origem, seja no espaço ou tempo. No português seria de, só que o nosso de tem trocentos significados. Então a gente traduz o 从 como from e fica muito mais fácil lidar com ele. Agora sim, vamos montar essa frase monstruosa do zero. Para simplificar, como sujeito, vamos usar estudantes, 学生. O que os estudantes fizeram? Entraram, né? 进. Estudantes, entrar. Isso é uma oração completa? Não. Depois vocês vão ver nos vídeos de complemento de direção que verbos como entrar e sair não costumam ser usados sozinhos. Eles levam um complemento de direção indicando que, ao entrar ou sair, houve uma aproximação ou afastamento entre as pessoas envolvidas. No caso, o professor está dentro da sala de aula. Os alunos entraram, então houve uma aproximação, certo? Do ponto de vista do professor, os alunos entraram vindo ou entraram para cá. Então, o complemento de direção é o verbo vir, 来, 学生进来了. Os estudantes entraram vindo. Os estudantes entraram para cá. Também apareceu um l de ação concluída. É uma ação que já aconteceu. Também é comum usar o verbo mais complemento de direção para dar uma ordem. Por exemplo, você bate na porta de alguém, a pessoa abre a porta e diz entre. Em chinês seria simplesmente 进来. 进来. Entra vindo, entra para cá. 进来. Beleza, os estudantes entraram. Vamos acrescentar mais uma informação. De que jeito eles entraram? Andando, correndo, rastejando, rolando, voando? Correndo, né? 跑. 学生跑进来了. Os estudantes, correndo, entraram para cá. Agora sabemos que eles entraram correndo. De onde eles vieram quando entraram correndo? Qual foi o ponto de partida do movimento? Do lado de fora, né? From, lado de fora. 从外面. 学生从外面跑进来了. Os estudantes, do lado de fora, from, lado de fora, correndo, entraram para cá. Esse ponto de partida do movimento, 从外面, só pode entrar antes do verbo. Cada peça tem o seu lugar certinho. Só falta uma informação, que é onde eles entraram. Então, a gente insere o local, no caso a sala de aula, logo após o verbo entrar, 进. Olha só. 学生从外面跑进教室来了. E assim completamos. Os estudantes, from, lado de fora, correndo,
Entraram na sala de aula pra cá. Dá para mudar alguma coisa de lugar? Não. Tá bom, vai. Como esse l é de ação concluída, ele poderia ter ficado depois do verbo entrar, 진, mas eu acho melhor deixar ele quieto aí no final mesmo. É fácil montar uma sentença dessa assim de bate-pronto? Não, né? Olha quanta informação tem aí. Mesmo em português, não é tão usual, pelo menos numa conversação, dizermos algo como estudantes vieram correndo do lado de fora e entraram na sala de aula. Não. Parte das informações a gente já sabe pelo contexto e outras vão sendo diluídas ao longo da conversa em sentenças menores. Portanto, numa conversação, ao invés desse monstro, apareceriam mais as sentenças intermediárias que usamos. Mas a versão completa serve como referência para a gente saber qual é o lugar de cada coisa. Repetindo, vocês vão assistir os vídeos específicos de complemento de direção para reforçar tudo isso daí. Eu fiz usando o jogo de videogame para ficar o mais claro possível, então assistam. Esse é um tópico importantíssimo na língua chinesa. Vamos ver os caracteres. Primeiro o from, 从. 从 também significa seguir, por isso é representado por duas pessoas, uma seguindo a outra. Agora o caractere de fora, 外. Do lado esquerdo tem como componente vazio uma lua. Na mesma representação que aparece no caractere de nome, 名, comparem. E o componente de significado é a rachadura do casco de tartaruga, representando fora, que apareceu no componente fonético do caractere de hora, 点, comparem. Só que no caractere de fora, o tracinho horizontal está meio caído, né? Meio desanimado. Já no 点, ele está na horizontal. Depois vem o caractere de entrar, 进. Tem um componente de significado de movimento. Para entrar tem que se mover. E o componente fonético é o poço, 讲, que apareceu no caractere de falar, 讲, comparem. Por último, o segundo caractere de sala de aula, 室. 室 significa sala. O componente de significado é o telhado. E o componente fonético é uma representação de flecha, que apareceu no caractere de chegar, 到, comparem. E um último detalhe. Já tínhamos visto o primeiro caractere da palavra sala de aula, 教, como o verbo ensinar, mas ele tem uma excentricidade. Quando ele é o verbo ensinar, é lido em primeiro tom, 教. Mas quando é o substantivo ensino, formando, por exemplo, a palavra sala de aula ou sala de ensino, 教室, ele é lido em quarto tom, 教. Muito bem, vamos ler. 几个学生从外面跑进教室来了。几个学生从外面跑进教室来了。Vamos ler tudo. 我正在讲课的时候，几个学生从外面跑进教室来了。我正在讲课的时候，
几个学生从外面跑进教室来了。我正在讲课的时候，几个学生从外面跑进教室来了。我正在讲课的时候，几个学生从外面跑进教室来了。Beleza? Não deixem de ver os vídeos específicos de complemento de direção. Fiquem com a lição de casa. Um abraço e até a próxima.